Litíase biliar ou pedras na vesícula. O que fazer para prevenir? E depois que foram formadas as pedras, o que eu devo fazer? Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candeia, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. Primeiro de tudo, hoje em dia, a impressão que a gente tem é que a formação das pedras na vesícula, a litíase biliar, está se tornando cada vez mais uma coisa comum. No mínimo aquela chamada lama na vesícula. O grande problema é que as pessoas apresentam-se mais e mais despreocupadas, porque é aquela história, se for o caso, faz a cirurgia, tira a vesícula e está tudo bem. Não está tudo bem. Mas, muito embora aqui no canal já existam outros vídeos onde a gente trata da saúde do fígado e da vesícula, mas especificamente esse vídeo aqui nasceu por conta de uma indagação de uma seguidora aqui do canal, que nós temos a maior satisfação, a maior alegria de responder às indagações dela com esse vídeo aqui. Mas tem uma coisa que precisa ficar muito bem clara. Esse vídeo aqui é apenas a primeira parte, porque nessa primeira parte a gente vai falar sobre aquilo que as pessoas menos se preocupam, é entender o mecanismo, o processo que deu origem às pedras na vesícula. Porque uma vez que você entende o processo, existem erros que você não vai cometer mais. E, portanto, a formação de cálculo na vesícula é algo que não vai mais acontecer no seu caso. Já na segunda parte desse vídeo, que será postado na semana que vem, na quarta-feira, dia 29, aí sim vai ao ar da segunda parte desse assunto tão importante, que com toda certeza é um problema enfrentado por muitas pessoas que ainda nem sabem que tem esse problema. E aí na segunda parte, aí sim, a gente vai conversar sobre o que precisa ser feito para evitar a formação dos cálculos biliares, e uma vez que eles já foram formados, o que é que a gente tem que fazer. Então, dito isso, aí sim, vamos para o conteúdo propriamente dito. Senta que lá vem a história. Você concorda comigo que quando você termina de fazer uma refeição, você tem que lavar o seu prato? E normalmente o que você usa para lavá-lo? Detergente. O detergente, ele emulsifica, ou seja, ele quebra as gorduras que permaneceram lá no seu prato, que ficaram lá no seu prato após as refeições. No seu organismo acontece uma coisa parecida. Vamos entender como é que funciona. Da mesma maneira que você precisa do detergente para lavar a louça, você também precisa de um detergente no seu corpo, que da mesma maneira que o detergente na sua casa emulsifica as gorduras do seu prato, o detergente do seu organismo que emulsifica as gorduras é justamente a bile, que está contida lá no interior da sua vesícula. Só que diferente das gorduras que são emulsificadas pelo detergente no seu prato, diferente no seu organismo, a função da bile é diferente. Vamos entender isso. Quando você ingere alguma gordura, por exemplo, a gordura contida no ovo, quando essa gordura, você ingeriu o ovo, ele chegou no seu estômago, do seu estômago vai para o seu intestino. Quando chega no seu intestino, é dado um sinal para a sua vesícula. Quando a vesícula recebe o sinal, ela se contrai. Ao se contrair, ela joga a bile, que é o detergente, que vai emulsificar essa gordura, no caso que a gente está dando aqui, do ovo. E por que é que isso é tão importante?
Existem vitaminas que são lipossolúveis. O que é que significa isso? Elas precisam de gordura para serem digeridas pelo seu organismo. Exemplo das seguintes vitaminas: A, D, E e K. É só guardar essa sigla. Então, essas 4 vitaminas, elas necessitam de gordura para serem assimiladas pelo seu organismo. Agora, preste atenção no que eu disse. Para que essas vitaminas possam ser assimiladas pelo organismo, elas precisam de gordura, beleza? Mas também precisam de uma outra coisa, da bile, que está lá contida no interior da vesícula. Mas eu não sei se você está entendendo o problema aí. Ora, se você precisa da bile para eliminar essas 4 vitaminas, então, ora, se você precisa de gordura para assimilar essas 4 vitaminas, e se você precisa da bile para que a gordura seja emulsificada e as vitaminas sejam assimiladas, e essas 4 vitaminas sejam assimiladas, você deve pensar da seguinte maneira: o que é que acontece quando a sua vesícula está cheia de pedras? Na hora que essa gordura chega no seu intestino, que a sua vesícula recebe o sinal para se contrair e eliminar bile, o que é que vai acontecer? Não vai ter bile. Não vai ter bile para emulsificar essas gorduras. Mas por que é que isso acontece? Por que é que no lugar da bile são formadas pedras? São formadas pedras na sua vesícula? Por 2 razões. Ou porque o seu fígado não produz bile suficiente, ou porque não produz bile de qualidade. Sim, porque é o fígado que produz a bile. Então, olha o que foi que eu disse. As pedras são formadas ou porque o seu fígado não produziu bile suficiente, ou porque não produziu bile de qualidade. Agora, sabe do que são formadas essas pedras? Cristais de colesterol. Nesse momento, alguns devem estar pensando assim: eu sabia, eu não posso comer gordura porque o colesterol tal. Não tem esse tipo de pensamento. Para início de conversa, gordura não é colesterol. Sim, gordura não é colesterol. O colesterol é um álcool policíclico, não é gordura. Volta um pouquinho e lembra do que eu falei ainda há pouco. As pedras são formadas ou porque o seu fígado não está produzindo bile na quantidade suficiente, ou então ela é de baixa qualidade. Uma das razões que fazem com que o seu fígado não produza bile suficiente é porque você lá atrás, antes de formarem-se os cálculos biliares, você não estava ingerindo gordura suficiente, ou não estava ingerindo gordura de qualidade. E o que é gordura de qualidade? Eu vou começar dizendo o que não é gordura de qualidade. É você fazer ingestão, por exemplo. O que não é gordura de qualidade é, por exemplo, margarina, que ainda hoje as pessoas continuam fazendo ingestão. Por exemplo, existem pessoas que já passaram por uma cirurgia para retirar a vesícula biliar e continuam fazendo a ingestão de margarina. E mais, não adianta você parar de fazer ingestão de gordura, mas fazendo uma alta ingestão de carboidrato. Por exemplo, continuar ingerindo pão. O pão é um carboidrato. O carboidrato do pão no seu organismo vai ser transformado em glicose. O excesso da glicose, essa glicose vai ter que ser processada pelo seu fígado. Olha o fígado aí de novo. E ele não vai conseguir processar essa glicose toda que veio do pão que você ingeriu e vai acabar formando gordura. Uma gordura ruim. Uma porção considerável dessa gordura ruim que está dentro do seu organismo não veio de gordura nenhuma ingerida por você,
mas do excesso de carboidrato que você está ingerindo, principalmente carboidratos ruins, como é o caso do pão e todos os carboidratos refinados, e aí sim, o seu fígado vai produzir, em razão disso, uma bile ou menos bile do que o seu organismo precisa, ou então uma bile de baixa qualidade. Agora, voltando para a afirmação, as pedras da vesícula são produzidas ou quando o fígado produz menos bile do que o seu organismo necessita, ou quando produz uma bile de baixa qualidade. Então, considerando que o seu fígado está produzindo menos bile do que precisa, como é que faz então para ele começar a produzir mais bile? Fazendo a ingestão de gorduras saudáveis. Mas aí entra a questão da gordurofobia que foi introduzida na mente dos brasileiros. E essa gordurofobia acabou fazendo o quê? Com que os brasileiros ingerissem menos gorduras saudáveis e passassem, além de ingerir mais gorduras ruins, mas também ingerir mais carboidratos refinados que vão dar origem à produção de gorduras ruins pelo seu fígado. Você está vendo como o problema vai muito além do que você poderia pensar? Estão entendendo por que é que a gente precisou fazer, por que nós precisamos dividir esse estudo em duas partes? Pois fica comigo, que eu te espero na segunda parte, que, como eu disse, a gente vai falar sobre o que a gente tem que fazer para evitar a formação das pedras e também o que é que a gente precisa fazer depois que já começou a formá-las. Mas o importante é que você tenha entendido com essa primeira parte aqui o mecanismo. E ao entender o funcionamento desse mecanismo, você começa a trabalhar em seu próprio favor. Tá bom? Beleza? Então, presta bem atenção. A segunda parte, na semana que vem, vai ser muito, muito importante, porque a gente vai ensinar para você como fazer da forma correta a detoxificação do seu fígado, sim, porque ela começa pelo fígado, e aí a gente começar o nosso processo para você ganhar saúde e vencer esse problema da litíase biliar, tá bom? Se ainda assim, com essa primeira parte, com a aula de hoje, ficaram algumas dúvidas quanto ao processo de formação das pedras na vesícula, qualquer dúvida, vai aqui embaixo nos comentários, coloca a tua pergunta que a gente vai ter a maior alegria de respondê-la, como foi o caso dessa seguidora que deu origem às duas partes desse estudo, tá bom? E uma coisa muito importante, no nosso vídeo da próxima sexta-feira, nós vamos falar sobre como é que você pode começar a fazer a detoxificação do seu fígado de uma maneira muito simples, que você já pode começar a fazer na sua casa, bem simples. Mas não ache que essa detoxificação que a gente vai ensinar na sexta-feira, ela já é o necessário para você se ver livre dos seus cálculos biliares. Não. Aguarda, calma, porque na próxima semana, como eu falei, no dia 29 de maio, quarta-feira, nós vamos para a segunda parte desse vídeo aqui. Na próxima sexta-feira a gente vai conversar sobre a detoxificação do fígado, tá bom? Que é necessário para o processo. Então, eu te aguardo na próxima sexta-feira para você começar a aprender o processo de detoxificação. E eu te desejo saúde física, mental e emocional, e que Deus, o dono da minha vida, deste trabalho do nosso canal, nos abençoe. Muita, muita paz para você. Tchau, tchau.